Bem-vindo ao meu canal Tem Física aí, com mais uma dica que pode te ajudar nas escolas técnicas, no seu vestibulinho, tá bom? Hoje nós vamos analisar uma dica bem interessante que é separação de o quê? De misturas. Por exemplo, como é que eu separo o sal da areia? Como eu separo o sal com água? Como é que eu separo limadas de ferro com serragem? É uma coisa bem interessante que pode ajudar e simplesmente pode estar caindo na sua prova, tudo bem? Vem comigo então aqui que nós vamos analisar o seguinte. Primeiro, para você saber separar as misturas, é interessante saber o que é mistura homogênea e heterogênea. Mistura homogênea é quando você analisa no aspecto físico, você só vê uma fase, né? Por exemplo, água e álcool, você só vê uma fase. Já uma mistura heterogênea, quando você analisa, você vê mais de uma fase. Por exemplo, água e areia, tudo bem? Então, para você definir, para você saber separar, seria interessante você saber o tipo de mistura. Ou é homogênea, uma mistura monofásica, uma fase só, ou é heterogênea, ou seja, mais de uma fase, tá bom? Então, nesse caso, vem comigo aqui, que eu quero mostrar para vocês o quê? Como que você pode separar. Primeiro aqui, mistura o quê? Homogênea. Sim, professor, essa mistura aqui é homogênea, né? É homogênea? É. Como é que eu posso fazer? Por exemplo, como é que eu separo água mais sal? Professor, é só aquecer. Você sabe que a água tem uma temperatura de ebulição diferente do sal. Então, quando você, por exemplo, ferve a 100 graus Celsius, com uma pressão controlada de uma atmosfera, a água ferve. E aí você, no caso, separa a água do sal. Então, é chamado destilação simples. Ou simplesmente você analisa apenas sabendo que uma das substâncias tem uma temperatura de ebulição menor e ela já sai primeiro, tá bom? Agora, nesse caso, se você, por exemplo, tem água e álcool, né? Aí, nesse caso, água e álcool, você já pode também fazer o quê? Também a nossa destilação, nesse caso, fracionada. Por quê? Porque o álcool simplesmente tem uma temperatura um pouco mais próxima em relação ao sal, que ele, por exemplo, vai, no caso, entrar em ebulição, né? O álcool, né? A 1440 graus Celsius. Já o álcool, a areia, né? Já o álcool não. O álcool entra em ebulição mais ou menos a 86, 87 graus Celsius, né? Dependendo da qualidade e quantidade de água que está nele, tá bom? Então, nesse caso, temos uma destilação fracionada, onde o termômetro é bem importante, né? Onde você analisa o seguinte: quando chegar a uns 78, 80 graus Celsius, sai simplesmente o álcool. Ele passa por um destilador, né? Por um condensador, e naquele condensador ele novamente é esfriado e vai pingar nas gotinhas, na torneirinha, vai sair o álcool daquele lado lá. Isso, no caso, a gente tiver uns 80 graus Celsius. Quando chegar depois, parar, né? Parar de colocar lá no caso de pingar, é que não tem mais álcool. Aí, nesse caso, depois tem o quê? Apenas água, e você separa através da destilação fracionada. Destilação simples, você não fica reparando muito no termômetro. Já a destilação fracionada, você utiliza bastante, porque tem mais componentes com os pontos de ebulição bem próximos. Por exemplo, o petróleo, que é uma mistura homogênea, também separa-se pela destilação fracionada, tá bom? Nesse caso, então, continua na homogênea, professor. Como é que eu vou separar, professor, componentes do ar atmosférico, que é uma solução? Nesse caso, você vai fazer a liquefação fracionada, para você separar nitrogênio, oxigênio, tá bom? Nos casos novos, tá bom? Seria a composição do ar atmosférico. Liquefação fracionada. Agora não, agora nós vamos passar para misturas heterogêneas. Por exemplo, professor, como é que eu separo água mais areia? Ah, pessoal, filtração, é isso? Não tem muito mistério, né? Como é que eu separar também uma mistura heterogênea, professor? De sal mais areia. Aí, no caso, você tem que colocar água. Aí você vai ter uma água salgada, né? E depois você, nesse caso, você pode fazer uma dissolução fracionada. Quando você tem, por exemplo, alguns sólidos, coloca um líquido que vai dissolver um desses sólidos e depois você faz a famosa dissolução fracionada. Ou seja, nesse caso, tem que jogar água, tá bom? Tudo bem? Depois você tem outra heterogênea, quando você separa água mais óleo. Aí não, aí você vai esperar que a diferença de densidade faz com que esses dois líquidos se dividam, ou seja, se separem, ficando na parte de cima a menos densa, a mais pesada, a mais densa na parte de baixo. Isso chama-se decantação, e você separa água de óleo, tá bom? Nesse caso, professor, como é que eu posso também numa substância, uma mistura heterogênea, feijão das impurezas? Pergunta para sua avó, pergunta para sua mãe. É para você fazer o quê? A catação. Sim, você vai olhando e vai catando, tirando as impurezas, separando para deixar um feijão bem legal depois, para poder depois cozinhá-lo, tá bom? É a famosa catação. Professor, e como é que eu posso também continuar na separação heterogênea? Ferro mais areia. Galerinha, ferro mais areia, que tal você ter um ímã, né? Você tendo um ímã, você sabe que o ferro é atraído por esse ímã, né? Aí você separa
Essa é a famosa separação magnética. A gente fala também de imantação, tá bom? No outro caso, professor, como é que eu posso separar uma mistura heterogênea de ouro mais terra mais areia? Aquelas pessoas que extraem ouro, né? É claro que a gente vai fazer a levigação, que joga simplesmente um pouco de água e o mais pesado fica ainda naquela canaleta, né? Os mais leves vão descendo junto com a água, tá bom? É a chamada levigação. E por último, professor, como é que eu posso separar areia mais serragem? Areia mais serragem, a gente fala o quê? A flotação, tudo bem? Serragem, você joga água, a serragem fica mais densa ou menos densa? Menos densa, fica na parte de cima. E areia não se dissolve na água, mas fica na parte de baixo. Aí você vai ter serragem, água e areia. Você está separando, tá bom? E é isso aí, galerinha. Espero ter ajudado você em mais um Tem Física aí, com esse esqueminha de separações de mistura. Espero que vocês tenham gostado e aproveitem e divulguem esse meu trabalho. Um abraço e até a próxima, pessoal!